Sobre a minha gravidez. Eu quero compartilhar com vocês as alegrias, os medos, os desafios, o que eu tenho aprendido. Então eu espero que a minha experiência possa também agregar na sua vida. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daiane, psicóloga. Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que está chegando por aqui agora, ou você que já me acompanha. Para mim é uma alegria ter vocês aqui comigo. E talvez vocês observem aí no vídeo que eu estou meio ofegante, mas é normal, né? Eu estou com 35 semanas e tem sido uma jornada muito especial para mim e por isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero começar falando um pouco sobre medos, né? Medos que eu estou vivendo alguns, né, durante a gravidez. Então, assim, para você que não conhece da minha história, em 2024 eu tive uma gravidez ectópica e nessa gravidez eu acabei perdendo o bebê, que é a gravidez nas trompas. Tive uma hemorragia, tive que fazer cirurgia, então foi um processo bem difícil, bem doloroso. E além disso tinha outro fator agravante, que que eu e meu esposo, nós estávamos tentando engravidar há 6 anos. Então nós tínhamos ali um histórico de infertilidade. E aí eu engravidei, mas infelizmente tive essa gravidez ectópica. E aí em julho de 2025 eu engravidei novamente, que é essa gravidez que eu estou atualmente. Então quando eu soube da gravidez, eu tive muito medo de perder novamente. Então, todos aqueles sentimentos que eu tinha vivido na primeira gestação, eles vieram à tona e eu precisei lidar com isso. Então, o primeiro trimestre foi muito mais desafiador para mim devido a esse fato. Então, né, no primeiro trimestre veio tudo à tona. Quando eu soube da gravidez, eu não conseguia me sentir alegre, porque todos esses sentimentos eles vieram assim de uma forma muito intensa. E além disso, também um dos primeiros sintomas que eu tive foi uma questão abdominal, um desconforto abdominal que também me lembrava das dores que eu tive da primeira gestação. Então foi um misto de emoções e eu demorei um tempo para poder me alegrar com a minha gravidez, para realmente ter confiança. Quando nós fizemos uma ultrassom que deu para ouvir o coração do bebê e que deu para ver que o bebê estava no útero, isso foi algo que me deixou mais aliviada e aí aos poucos eu fui me sentindo mais feliz, me permitindo me alegrar. Então esse é um dos fatos importantes já para você estar pensando aí. E por isso que tudo que eu quero compartilhar aqui, eu quero deixar algo bem claro. A gravidez, ela é uma experiência única para cada mulher. E quando tem comparações, isso acaba gerando sofrimento. Então eu quero que você olhe para minha história, mas lembre-se, você tem a sua história e a sua história é única. Então foi assim que aconteceu, né? Então depois que passou o primeiro trimestre ali, no primeiro trimestre eu também tive muitos enjoos, eu passei muito mal. Então, assim, foi bem desafiador, porque com os enjoos você não consegue ter uma rotina normal, você acaba ali tendo que diminuir o ritmo, não fazendo algumas coisas, não podendo ir em alguns lugares. Então, o enjoo também foi algo ali bem delicado para mim. No segundo trimestre, melhorou os meus enjoos e agora no terceiro eu ainda sinto os enjoos, às vezes tenho dificuldade para me alimentar, mas é algo que eu tenho lidado e não tem me prejudicado, graças a Deus. Outras coisas ali do primeiro trimestre é sobre o excesso de informação que acaba vindo até nós. Muitas vezes ali através das redes sociais também eu percebi isso. Muita informação, o que pode, o que não pode comer na gravidez, o que pode, o que não pode fazer na gravidez. Então, assim, se você fica focada nisso, realmente causa uma sobrecarga mental.
Então teve um momento ali do primeiro trimestre que eu falei, não, eu não vou ficar mais assistindo tantos vídeos, vendo tantas coisas, porque senão isso deixa a nossa cabeça ali muito sobrecarregada. Outro desafio que eu tive no primeiro trimestre foi que eu precisei lidar novamente com o luto do meu primeiro bebê. Então, pela questão da gravidez, vieram à tona os sentimentos que eu falei para vocês antes, e aí eu tive que lidar novamente com o luto, né, do primeiro bebê que eu perdi. E a terapia foi fundamental para mim, porque na terapia eu trabalhei os sentimentos, eu cheguei a fazer alguns exercícios, como por exemplo uma carta de despedida para o outro bebê. Eu fiz uma caixinha com alguns itens ali do outro bebê. Então, trabalhar isso, fazer essas atividades me auxiliaram. E aí depois, no segundo e no terceiro trimestre, tá muito mais tranquilo para mim essa questão. Mas foi por causa da terapia que eu consegui lidar melhor com isso. E aí é o que eu falei para vocês. Quando você fica grávida, você acaba ouvindo a experiência de outras mulheres. E isso tem o seu lado bom. Inclusive, isso é uma coisa que eu procuro fazer. Perguntar para outras mulheres como que foi a gestação delas, como que foi o parto, como que foi a experiência pós-parto. Porque eu acredito que essa convivência com outras mulheres, isso também agrega muito a nós. Porque às vezes você fica tão focada só em vídeo, só no que os especialistas dizem, que você acaba se desconectando da realidade. E quando você ouve histórias de mulheres reais, isso agrega muito. Então, isso é uma das coisas que eu acredito que tem feito a diferença e tem me feito muito bem ouvir a história das mulheres, a experiência delas com a gravidez. No entanto, a gente tem que ter um filtro, porque como eu falei, cada gravidez é única e ela é diferente de mulher para mulher. Então, por exemplo, eu ouvia que eu teria uma fome enorme e não foi o que aconteceu comigo, né? Como eu falei para vocês, como eu tive desde sempre esse problema com os enjoos, eu não tive toda essa fome, ele foi falado, eu tenho sim fome algumas vezes, mas é diferente do que eu imaginava, vamos dizer assim. Então, é importante você ouvir sim a opinião, a experiência de outras mulheres, mas não com o objetivo de se comparar, mas com o objetivo de aprender com a história delas. Isso é muito enriquecedor. E eu sempre falo a importância de ter uma rede de apoio, de você ter pessoas ali com quem você pode contar, com quem você pode compartilhar. Isso também foi muito importante para mim. Eu tenho algumas amigas que são mães, então quando eu tinha alguma dúvida, alguma angústia, eu compartilhava com elas e isso também me ajudava muito, me fazia eu me sentir melhor. Algo que as pessoas até me perguntavam, mas eu não imaginava o quanto que isso como que eu posso dizer? É uma alegria, é uma sensação tão especial que é quando você começa a sentir os movimentos do bebê, da bebê, no meu caso, da Lívia. Quando eu comecei a identificar os movimentos da Lívia, isso me fez muito bem. Eu me conectei com ela, os meus medos diminuíram porque Deus sabia que ela estava bem. Então, para mim, uma das coisas mais especiais da gravidez é poder sentir o bebê mexer, você ter essa conexão. É muito especial, é algo indescritível, não tem nem palavras para dizer, mas é muito especial mesmo. Outras coisas como preparar o chá de fraldas também foi muito especial para mim. Lavar as roupinhas, guardar as roupinhas, foram momentos muito especiais. E eu fiz com calma, assim, né? Então isso também me permitiu desfrutar desse momento e imaginar como que vai ser quando ela nascer. Então, essas alegrias foram muito presentes. Estão sendo, né? Também quando eu tirei minhas fotos, isso foi muito especial. No dia que eu fui tirar minhas fotos, estava um tempo de nublado. E aí até a fotógrafa chegou a me perguntar, você vai querer mesmo fazer as fotos?
por causa do tempo. E aí o meu esposo, nós falamos que sim, e a gente falou assim, inclusive vai ter um arco-íris. E foi exatamente o que aconteceu. Além de ter o pôr do sol, teve também o arco-íris, isso nos marcou, porque o arco-íris ele tem um símbolo na Bíblia, que é a aliança de Deus com o homem, e também o bebê arco-íris é aquele bebê que vem depois de uma grande tempestade. E foi exatamente isso que eu e meu esposo vivemos, né? Depois de momentos de dor, de tempestade, veio o nosso arco-íris. Então foi muito especial, foi muito marcante também esse momento. Eu acredito também que uma das escolhas mais difíceis, assim, para a mulher é sobre a via de parto, né? Se ela vai ter parto normal, se vai ter parto cesárea. Quando, no início ali da minha gravidez, eu falava que eu queria ter cesárea, que eu não dava conta de ter um parto normal, mas essa minha opinião era muito embasada no que a gente ouve das pessoas e não uma decisão própria, né? E eu fui em um curso que, inclusive, aqui no meu município, nós temos, todo mês tem uma palestra sobre um tema da gravidez. E eu lembro que uma das enfermeiras, ela falou que muitas vezes as mulheres não optavam pelo parto normal porque havia um desconhecimento sobre o que era o parto normal. E então, a partir daquele momento, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre o parto normal. E isso me deu uma coragem, né, de tentar essa via de parto. E hoje, nesse momento, a Lívia se encontra sentada. Então, há uma grande possibilidade de ter um parto cesárea devido a isso. Mas eu também quebrei muitos mitos que eu tinha na minha cabeça sobre o parto normal. Então, essa é uma das orientações que eu dou para você também, você que é gestante ou você que vai ser mãe, para você pesquisar sobre o assunto, para você entender como que funciona o seu corpo, como que funcionam as vias de parto, para que assim você possa tomar uma decisão mais consciente a respeito disso. Outro ponto que eu acredito ser muito importante é você sempre estar compartilhando ali com o seu cônjuge sobre a gravidez, sobre como que vai ser depois da gravidez, sobre, no caso, como eu comentei com vocês, eu pesquiso, eu gosto de me aprofundar sobre o assunto. Inclusive, eu comprei um curso também sobre sono, amamentação e primeiros socorros, estou fazendo ele. E sempre que eu tinha um insight, eu compartilhava com meu esposo, porque essa troca ali entre o casal é fundamental, falar sobre isso. Não apenas sobre isso, mas também falar sobre os sentimentos, sobre as angústias desse período. Isso com certeza auxilia a lidar com as emoções e a também fortalecer o vínculo entre o casal, porque eu acredito que principalmente ali no puerpério isso precisa estar muito estabelecido, porque daí vai ser uma outra fase que vai ser muito desafiadora também. Então, falar sobre isso com o seu cônjuge vai ser fundamental. E eu também queria falar com vocês sobre o meu emocional, sobre essa parte emocional. Como eu comentei, no primeiro trimestre foi muito desafiador, mas a terapia foi um divisor de águas, como sempre na minha vida. No segundo e no terceiro trimestre foi mais leve. E eu entendi que estava sendo mais leve porque justamente eu construí bases sólidas para o meu emocional. Eu vejo que tem muitas mães que estão grávidas que se cobram muito, que se culpam muito. E por isso que a terapia ela é fundamental para que você consiga lidar com seus sentimentos. Então, como eu faço terapia já há um tempo, algumas questões para mim foram mais leves. E inclusive eu tenho algumas colegas que são psicólogas especialistas em pré-natal psicológico, por exemplo. E realmente, gente, toda grávida deveria fazer terapia, porque muitas questões vêm à tona e lidar com tudo sozinha acaba sendo muito desafiador. Então, como eu já tinha algumas questões trabalhadas dentro de mim, eu vi que foi mais leve no segundo ali, no terceiro trimestre. Então, se você está gestante
ou se você quer ser mãe, ou se você já é mãe e identifica sentimentos ali de tristeza, de culpa, de autocobrança, de autocrítica excessivo. Então, quero te dizer que a terapia é o melhor caminho para você lidar com essas emoções e também para você conseguir ter essa leveza, né? Porque a maternidade, ela não precisa ser pesada. Inclusive, eu li um livro durante esse processo que se chama Maternidade Sem Culpa, que também foi muito importante para consolidar essas questões dentro de mim, né? E indico para vocês também. E acredito que dos pensamentos que eu mais tenho tido é que eu quero ser uma mãe real. E mães reais são imperfeitas. Não existe uma mãe perfeita que dê conta de tudo, que faça tudo certo sempre. Nós somos mulheres com sentimentos, com fragilidades, com dificuldades. Então, talvez não, tenho certeza que eu não vou ser uma mãe perfeita para Lívia, mas eu vou ser uma mãe presente, eu vou ser uma mãe dedicada, eu vou ser uma mãe que vou reconhecer quando eu falho e que vou estar ali por ela. E um dos maiores presentes, eu sempre falo, que você pode dar para o seu filho é você se amar, é você se cuidar. Porque assim você vai ter condições de amar ainda mais ele e cuidar. Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar aqui nesse vídeo. Obrigada para você que ficou comigo aqui até o final. E se você ainda tem dúvidas sobre a terapia, sobre como que a terapia pode te ajudar, talvez você nem tá passando por nada relacionado à maternidade, talvez é outros desafios emocionais, mas você pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, no link da bio, que eu te explico como que funciona a terapia, como que a terapia vai te auxiliar também. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal, porque assim eu fico ainda mais motivada para gravar mais vídeos para você. Até mais!